Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Boa noite. Não sei se o Gabriel perguntou, mas se alguém vindo pela primeira vez hoje aqui na comunidade, levanta a mão. Como é que falamos para os irmãos? Casa sua, sinta-se de verdade na sua casa. Podemos sentar. Se você trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, abrimos no Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Nós queremos refletir sobre a luz que resplandece nas trevas. A luz que resplandece nas trevas. O Senhor me dava, nessa oração, uma imagem de um labirinto. E uma pessoa caminhava nesse labirinto procurando a saída. E de vez em quando ela voltava no mesmo lugar. Entra aqui, sai ali, vai ali, passa lá, daqui a pouco estava no mesmo lugar. E o discernimento que o Senhor me dava era de pessoas que têm, e até foi citado aqui, confusões na sua vida, seja na sua vocação, no seu dia a dia, no seu relacionamento familiar, não sei, no trabalho, enfim. Pessoas que vivem confusão até mesmo com a fé. E num determinado momento, Jesus chega e pega essa pessoa no colo. Pega no colo e começa a caminhar com ela. E a confirmação dessa imagem foi quando as correntes que os meninos falaram começaram a se quebrar. E eu queria que você falasse para o seu irmão assim: meu irmão, coragem. Jesus te pega no colo. Ele te carrega no colo. Diga para ele: tu vais encontrar a saída. Fala para essa pessoa: você não está perdido. Só faltou de repente rezar, né? Faltou de repente acreditar mais. Enfim. Olha só. A palavra de hoje, ela vai falar de luz e trevas. Vai falar de Jesus como luz do mundo. Ela vai lembrar-nos de João Batista, que deu testemunho da luz, mas que não era luz. Fala da vida que temos em Jesus Cristo. E fala do favorecimento de Deus para nós. Quanta coisa bonita. Então eu vou ler a leitura a partir do versículo 1, diz assim, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e insiste, sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Vou dar uma paradinha. São João está dizendo, olha, no princípio só tinha a palavra. Tudo começou a acontecer pela palavra de Deus. Faça-se, faça-se, faça-se. No princípio estava quem? A Trindade Santa, desde sempre. Por isso, ele está falando de Jesus e ele vai dizer, o Verbo se encarnou, lá no final dessa leitura, ele se fez carne e habitou entre nós. João está dando testemunho, João, evangelista, está dando testemunho de Jesus. E dizendo, olha, sem a participação de Jesus, nada foi feito. São Paulo, ele vai dizer a mesma coisa, tudo por Ele, com Ele, para Ele. É como se o Criador fizesse tudo
E de certa forma é isso mesmo, só que envolve várias outras reflexões. Tudo para o seu filho. E eu e você também. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: você foi feito para Jesus. Você foi feito para a luz. Não foi feito para as trevas. Amém? Isso é verdade. Versículo 4. Em Jesus, em Jesus havia vida, e a vida era a luz dos homens. A vida que está em Jesus Cristo é a luz para mim, é luz para você. A vida que está em Jesus, ela agora, por graça do batismo principalmente, ela está presente em mim. A vida de Cristo, que é a luz, está presente em mim. A vida de Jesus Cristo, a vida de Cristo, por isso nós somos chamados cristãos, ela está presente em nós. Então nós, veja que interessante, essa palavra tem tudo a ver com a nossa comunidade, porque nós somos chamados a ser reflexo do amor apaixonado de Jesus, reflexo da luz de Cristo, reflexo de Cristo, reflexo da intensidade do amor do Senhor, da insistência do amor. Essa luz está presente em mim, está presente em você, essa vida. Sabe, irmão? Então nós não temos o direito, diga para o seu irmão, por favor, você não tem o direito. Você não tem o direito. Não, diga para ele com raiva, você não tem o direito de morrer. Está entendendo? Você não tem direito de morrer. O que é esse direito de morrer? É aquelas pessoas que dizem: eu quero a morte. Aqueles que se entregam, às vezes na enfermidade, às vezes na depressão, que também é uma enfermidade. Aqueles que desistem das coisas. Diga para o seu irmão: você não tem direito. Isso é verdade, gente. Olha, o Senhor, o magnífico, Ele está presente em mim. A vida de Cristo está presente em nós. Digo de novo, por graça do batismo, principalmente. Porque o batismo me fez filho legítimo, né? Adotivo, mas legítimo. Legítimo de papel passado. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a herança do céu. Olha que isso é tremendo, sabe? Isso não é um pensamento para qualquer cabeça. Para qualquer cabeça que é dominada pelas trevas. Ou seja, não é pensamento para ninguém que se deixa levar pelas trevas, que está envolvido nas trevas. E quem é que está envolvido nas trevas, Jamir? Aquela pessoa que está lá no meio do pecado, no lodo? Sim, também. Mas as pessoas que estão no labirinto, que estão no meio das suas confusões. Eu aceito isso de Deus, mas isso eu não aceito. Eu aceito isso da doutrina da igreja, mas isso aqui eu não aceito. Sabe, que vivem a fé pela metade, porque não conseguem, parece que estão enxergando só com um olho. E nem isso, porque eu conheço gente que é cega de um olho e enxerga muito bem com o outro. Enxerga muito bem. A vida de Jesus está presente em mim. Se você crê, diga: a vida de Jesus está em mim. A luz de Cristo está em mim. Você conhece pomboca? Conhece não? Lamparina? Quem conhece por nome de pomboca? Para não pensar que eu estou falando palavrão. Olha só, então tá bom. Lamparina, aquela de querosene, não é isso? Diga para o seu irmão: você não é uma pomboca. Não é isso. Se bem que um palito de fósforo no meio de uma escuridão é luz de monte. Um palitinho de fósforo, uma velinha daquela pequena no meio da escuridão, como ajuda? A gente só dá valor para a vela quando falta energia elétrica. E aí o cara diz: uma vela, Deus diz: não tem. E agora com esse negócio de micro-ondas, de fogão com botãozinho, aquela coisa toda, a ver, não tem nem fósforo. Tem vela? Tem. Não tem fósforo. Acende no fogão, não tem energia. Aí tu tem a possibilidade do fogo, mas não existe como acender. Olha,
dada a luz, mas não tem como acender. Não tem como acender. Nós não somos pomboca. Nós somos o fogo, a luz. Sabe, em nós está não a chama do Espírito Santo, que é o fogo de Deus, mas está presente o Espírito Santo por inteiro. Não tem em mim uma parte de Jesus Cristo, está presente em mim o Cristo por inteiro. E se está presente em mim o Espírito Santo como fogo por inteiro, Jesus por inteiro, automaticamente, porque não tem como separar, está presente o Pai. Veja bem, a Trindade que está na eternidade, no céu, ela está presente em mim, está presente em diga, está presente em mim. E evangelize o teu irmão, toca nele e diga, está presente em você. Por isso, você não tem o direito de morrer. Amém? Consegue entender? Eu estava onde? Que versículo mesmo? 4. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, eu saio daqui convencido que eu sou, está em mim o fogo do Espírito Santo, que Jesus está presente em mim, que a vida de Jesus está presente em mim, e eu vou para a minha casa, vou para o meio dos meus amigos, e vou para o meio de pessoas que não querem saber de Jesus, e eles não me compreendem. Aí eles jogam, às vezes, as pessoas dizem, eu saí daqui aceso, fogo só, cheguei lá, jogaram um balde de água fria. Então, diga para o seu irmão, meu irmão, o fogo do Espírito Santo, nem o mar todo sobre ele pode apagar. Diga para ele, nada apaga o fogo do Espírito Santo, nada tira de você a vida de Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Então nós precisamos botar isso em prática. Precisamos botar em prática. Essa semana eu refleti sobre o justo, me decepcionei um pouco, porque descobri que tem pouco justo no mundo. Fiquei até em dúvida, que negócio é esse de ser justo? Como é que é ser justo? Refletia sobre Abraão, e aquela passagem dos 50, do 45, do 30, do 20 e do 10. Se tivesse 10 justos, o Senhor não destruiria Sodoma e Gomorra. Não tinha 10 justos, tinha só um. Depois, a leitura de hoje, ela vai falar que Ló pede para os anjos, então, olha, eu não vou conseguir subir o morro para fugir do flagelo. Era para ele subir a montanha e se esconder para fugir do flagelo que ia se derramar sobre aquela cidade profana, promíscua, perversa. E aí Ló disse, eu não vou ter condição de fazer isso. Deixa eu ir para aquela cidadezinha ali, pequenininha, uma cidade pequenininha, não tem quase ninguém. Quantos justos tinha em Sodoma e Gomorra? Um, era Ló. Os anjos disseram, então tá, em atenção a ti, a teu pedido, nós não vamos destruir aquela cidade, pode ir para lá. Um justo, por causa de um justo, uma cidade pequena não foi destruída. Porque a gente sempre fala de destruição de Sodoma e Gomorra, mas destruiu tudo que estava perto. E eu me diz, o que é ser justo? Para mim, para a comunidade, ser justo, para nós que somos missionários, que nos decidimos por esse carisma, ser justo é ser reflexo do amor apaixonado de Jesus, mas para todo cristão ser justo é viver de verdade o amor gratuito. Amor gratuito. Porque o que mata a gente, irmão, é esse tal de egoísmo. E aí associa-se ao orgulho, vai por aí afora, dá um balaio. Diga para o seu irmão, por favor, hoje eu estou meio envergonhado, então eu preciso de você. Diga para ele, nós podemos mudar o mundo. Se formos justos. Ser justo dá tema de muitos retiros. A luz é Jesus, ela resplandece, João está afirmando, ela resplandece nas trevas. Se a luz é Jesus, se Jesus está presente em mim, se a vida está presente em mim, se o fogo do Espírito Santo está presente em mim,
Essa luz, aonde eu andar, vai fazer com que as trevas se dissipem. Agora, se eu tiver medo do balde de água fria, então é porque eu não estou deixando a luz realmente resplandecer em mim. Eu estou escondendo a luz. Eu peguei o meu batismo e fiz com que o Espírito Santo não passasse em mim de uma brasa escondida debaixo das cinzas. Porque não tem como apagar ele. Aí, uma brasa escondida debaixo das cinzas, ninguém vê. Não ilumina nada. E nós às vezes questionamos Deus, por que, Senhor, eu rezo? A tua oração não passa a cinza que cobre a brasa do Espírito Santo. Porque ainda há muita treva dentro de nós. E as trevas que atrapalham aquele que reza não é coisa grande. São coisas pequenas, são as carências. E a pessoa carente é um problema. Porque o carente, ele está olhando para dentro dele toda a vida. Ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa de elogio, porque senão ele precisa se sentir útil. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João Batista. O livro é de João Evangelista, está falando de João Batista. Esse veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O testemunho de João Batista tem que ser o meu. E o Gabriel, ele fez uma pergunta mais ou menos assim: quem é Jesus? O que Jesus representa para você? Isso precisa estar muito claro dentro de nós, dentro de cada um, porque o próprio Jesus faz essa pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E aí eles começam, uns dizem que tu é poderoso, em ti é como se tivesse o Elias, como se tivesse o Jeremias, ou qualquer profeta. Tu és um homem letrado, fera na palavra, um grande pregador, tu tens o dom da cura. E foram falando e falando e falando. Jesus já estava bem aborrecido com isso, porque eles não acertavam. Sabe, eu vou classificando Jesus de várias formas, mas Jesus não quer saber daquilo que ele pode fazer. Isso ele já sabe, ele quer saber o que ele é para cada um. Por isso ele vai perguntar: e vós? Você, eu sou quem para ti? E Pedro dá uma resposta de dentro dele, e Jesus vai dizer: olha, não foi a água, não foi a carne, não foi a inteligência que fez com que tu dissesse isso, foi o Pai que impregnou no teu coração pelo Espírito Santo, para que isso fosse a tua vida. Depois ele vai ter as lutas dele, a ponto de negar Jesus Cristo, mas ele não desiste do Senhor. Ele não desiste. E ele assume a sua vocação com dor, com lamento, e sempre lembrando que um dia ele olhou para Jesus arrebentado, e quando ele conseguiu encontrar o olhar de Jesus, Jesus já tinha apanhado, já estava indo em direção à condenação dos judeus, e depois ainda para Pôncio Pilatos. Ali ele encontra o olhar de Jesus, e quando ele encontra o olhar de Jesus, o galo canta. Isso foi o fantasma da vida de Pedro. Por mais que ele se sentisse agraciado como homem de Deus que saiu, para pregar a palavra, para defender a palavra, para iniciar a igreja do Senhor, sempre o demônio dava um jeitinho, porque o demônio é assim, de lembrar aquela situação onde eu fui fraco. É possível que a menção do espinho na carne de Paulo fosse a lembrança, estou usando uma hipótese minha, da morte de Estevão e de tantos cristãos que foram conduzidos à morte por causa dele, que estava à frente desse aprisionamento.
É possível. Sabe, irmão, Deus te chamou para dar testemunho de Jesus Cristo. Para dizer para as pessoas, olha, eu não posso dizer para você quem Jesus Cristo é para ti. Para mim eu sei. Eu sei. E porque eu sei quem Jesus é para mim, é porque é o que me motiva a viver. Jesus não é um cara que me chamou a fundar uma comunidade. É também, mas não é esse o sentido da minha vida. Sabe, não é isso a resposta. Tu és o cara que me chamou. Não, chamou tanta gente. É a minha particularidade com Ele que me motiva a dizer quem Ele é. A ter certeza absoluta que não tem outro jeito. O jeito é Jesus Cristo. O jeito é Jesus Cristo. E aí João diz, o verbo era a verdadeira luz. Versículo 9. Que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E escute bem o versículo 12. Os que não o receberam, primeiramente ele está se referindo ao judeu, mas está referindo agora também a todos que conheceram Jesus e rejeitaram. Mas o versículo 12 é para mim e para ti. Mas a todos aqueles que o receberam, você recebeu Jesus, sim ou não? 38 pessoas disseram sim. Você recebeu Jesus, sim ou não? Sim. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, você crê no nome de Jesus, sim ou não? Sim. Então escute bem, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí eu sou obrigado a te fazer, de novo, falar com o teu irmão e dizer, o poder de Deus está presente em ti. Diga para ele. Fala para ele, como é que você vai morrer? Se o poder de Deus está presente em ti, não tem como. É claro que você entendeu que eu não estou falando da morte natural, estou falando da morte pelo pecado, da morte pela desistência de Deus, enfim. Olha que coisa linda. Mas a todos aqueles que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas nasceram de Deus. Eu nasci de Deus. E você? Eu nasci de Deus? Diga então, eu nasci de Deus. Claro, nasci natural, como Jesus Cristo, vindo ao mundo, mas eu nasci de Deus. Não é a carne, não é o sangue que me faz viver a minha paixão por Jesus Cristo. É a ação de Deus presente em mim, presente em você. Amém? Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e João vai dizer, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Se a vida está presente em mim, se Jesus, luz, é a vida presente em mim, se você é, se nós somos homens e mulheres cheios do fogo do Espírito Santo, em nós então está esse versículo presente, eu e você somos cheios de graça e de verdade, amém? Não tem lugar para desgraça, não tem lugar para mentira, porque eu e tu somos cheios de graça e de verdade. Quem é, quando se fala cheia de graça na Bíblia, nós lembramos de quem? Maria. Olha só, olha para o teu lado, está vendo Maria aí? Não é? Igual Maria, cheia de graça e de verdade. Se eu não sou uma pessoa para cima, sabe, irmão? Claro que tem dia que a gente está meio esmurecido, mas esse esmurecimento, esse cansaço, às vezes, essa inquietude que vem por causa de tantos problemas, ela não pode me derrubar. Pode até me bater, mas eu não posso cair. Porque cair significa morte, e eu não tenho direito de
Eu não tenho direito de morrer, porque em mim está presente a vida, em mim está presente Cristo, a luz e o fogo inteiro do Espírito Santo. Amém? Como é que eu confirmo isso? Se eu for uma pessoa cheia de graça e de doeu falar a palavra verdade, não? Então diga de novo, cheio de graça e de cheio de graça e de cheio de verdade e aleluia! Uma salva de palmas para Jesus, que isso é fantástico, isso é tremendo, irmão, isso é maravilhoso. Aí termina a leitura, João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Claro que Jesus é maior do que eu. Sem Jesus, o que seria eu? Eu não tenho nem coragem de dizer. E por fim, todos nós recebemos da sua plenitude, olhe de novo, graça sobre graça. Veja bem, eu preciso ser uma pessoa cheia de graça e de verdade. Como é que eu sei se de repente, como é que eu vou saber se... Eu penso, às vezes, a pessoa pode pensar, não vou dizer eu, graças a Deus, tenho consciência, mas a pessoa às vezes pensa que está na luz e não está. Como é que eu vou saber? Se eu, de repente, penso estar na luz, mas estou no meio do labirinto, e o labirinto era escuro, esqueci de dizer. Não era trevas, mas ele era aquela coisa escura. Aí Mateus, Jesus Cristo mesmo vai falar no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. O olho é a luz do corpo. Quer saber se tu anda nas trevas? Porque a gente pensa, treva é aquele que peca, não sei o quê. Mas começa por aqui, ó. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado.